Aleluia. Estamos aqui pela graça e pela misericórdia de Deus, depois de uma semana afastados, né, queridos? O nervo ainda incomoda, mas em nome de Jesus, né, tudo é para a honra e glória do Senhor. Saímos também de uma gripe muito forte, né, recuperados já. Por isso a voz está um pouquinho rouca ainda, mas curado já em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero compartilhar com vocês uma palavra muito conhecida, né? Já trouxe ela até várias vezes, mas Deus falou muito comigo nessas 2 semanas para cá, porque nós temos recebido direção da parte de Deus, né? E sem o complemento dessa palavra, eu creio que as direções elas ficam meio vazias. Então abra a sua Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11. Glória a Deus. Que esses horários mudem logo, né? Nosso povo está meio perdido aí com os horários. Hoje o culto pela manhã teve mais gente que à noite. Mas glória a Deus por isso. Vamos seguindo em frente. E você que está em casa, querido, assistindo, você tem que vir congregar, meu querido, em nome de Jesus. Congregar na igreja. Em casa é só para quem está doente. Amém? Hebreus capítulo 11, todos acharam? Hebreus 11 a partir do 1, diz assim a palavra de Deus: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Amém? É até aí esse texto áureo de hoje. Queridos, como nós temos sido ministrados nesta pandemia, né? Talvez você nem se deu por conta de quanta direção e palavra você tem recebido esses dias. Como a Vânia mesmo fez a abertura cedo e à noite, né? Tempos de incertezas, né? Tempos de dúvidas, mas temos também recebido muita direção da parte de Deus. Que a hora que acabar tudo isso, né? Como você vai estar fortalecido, como você vai estar direcionado sobre isso. Então, recebemos direção que precisamos continuar, né? Parar com murmurações, que a obra que a gente está é muito grande, a obra do Senhor. A gente não fala da igreja local específica, parece que a gente está querendo exaltar a igreja local. Não, a obra redentora, o reino do Senhor, as igrejas de Jesus espalhado pelo mundo inteiro, da menorzinha às grandes igrejas. Essa obra não pode parar, e ela não tem parado. Pastores e congregações aí no Brasil afora, continuando o seu trabalho, lutando até na justiça para ter o direito de ter as portas abertas. As pessoas falam, os pastores querem as portas abertas por causa do dinheiro que entra. Queridos, nem todos são assim. E nós sabemos disso. E nós não podemos pôr isso no mesmo crivo, né? Nós sabemos a importância da obra e do reino na vida de muitas pessoas. Então ela não pode parar. Nós temos visto isso. A obra ela é grande. Devemos continuar multiplicando células, né? Quem imaginava que nós, nesse meio, abriríamos 2 células. Isso é motivo de muita alegria. Continuar investindo em almas, em vidas. Que é para isso que as igrejas existem. As igrejas estão abertas para ganhar vidas para o reino, não para manter um grupo seleto de espectadores. Não para se formar um clube gostoso, a gente vem no domingo, é gostoso vir no culto, amém. Eu não imagino a minha vida fora de uma igreja num dia de domingo, não imagino, já são quase 16 anos, apesar de ter nascido num berço evangélico, mas de realmente crentes há 16 anos. Então, precisamos continuar, ganhando vidas, que é isso que importa, ganhando vidas. Continuar cuidando das nossas famílias de sangue, para que ninguém se perca. Vimos no culto passado,
Palavra poderosa que o Elvis trouxe, né? Cuidados da casa. Temos os irmãos da fé e temos também da família de sangue. Tem gente que não está nem aí com a sua família. Cuida deles, queridos. Ontem eu e a pastora assistimos um filme, né? Acho que O Céu Existe, né? O nome do filme. É um filme bem antigo. Creio que muitos já assistiram. E o menininho de 4 anos tem uma quase morte na hora da cirurgia, ele vai para o céu, caso verídico. E foi muito legal, sabe? Assim, dá aquela vontade de ir para o céu. Né? Mas o senhor pode esperar mais um pouquinho, né? Você falar a vontade de ir para o céu, tem que morrer, né? E muito interessante o filme. Né? Jesus pega na mão da criança, baseado em fatos reais, e diz assim para ela, olhando nos olhos: aqui ninguém vai te fazer mal. Ninguém vai te fazer mal aqui. Né? Em tempos que nós estamos vendo aí mães matando filhos, filhos matando mães, quantas coisas ruins acontecendo, o povo tudo estressado, né? Por conta desses lockdown, por conta de tudo que está acontecendo, muita gente estressada, né? E o céu, aquela paz. O menininho, aos poucos, ele foi contando para os pais aquilo que ele vivenciou no céu. Então, vale muito a pena nós estarmos com o coração na igreja, né, caminhando. Nosso coração precisa continuar queimando por Jesus, sem olhar muito para a volta, querido. Esse fogo pelo Senhor, querido, nós precisamos manter isso com todas as forças. E esse fogo ele vai se apagando à medida que nós começamos a ficar muito observadores. Quando eu sou muito observador, querido, nos detalhes na minha volta, no erro dos outros, quando eu observo demais o pastor, quando eu observo demais o líder, quando eu observo demais a igreja, quando eu observo demais as coisas na minha volta, o único prejudicado sou eu. Eu começo a esfriar o meu coração. Eu começo a perder aquele fogo no meu coração. Por isso, querido, na hora da adoração, eu adoro, eu louvo, eu choro. Eu não me importo, querido, que se está acontecendo alguma coisa. Eu penso eu estou adorando a Deus. Pode ter 1000 pessoas na minha volta, mas eu estou cuidando da minha adoração. Eu estou prestando culto a Deus. Eu estou naquele momento adorando a Deus. E isso é muito, a gente não pode perder isso. Pastor, não é fácil mesmo, querido. Muitas pessoas estão morrendo, estão mornas, vão se apagando, vão apagando a chama, né? Um dia alguém disse para mim assim: pastor, mas a igreja está muito quieta. Eu falei: grita você, querido. Não, mas fica esperando o grito dos outros. Quer viver do aleluia dos outros, quer viver do glória a Deus dos outros. Nossa, como a igreja estava um fogo hoje, mas ele não deu um pio. Não abriu a boca, ficou escutando o aleluia dos outros. E a igreja estava um fogo. A igreja estava morta, porque você não abriu a boca. Eu tenho que olhar para mim. O fogo sou eu tenho a minha maneira de adorar o Senhor. Eu faço barulho para mim. Eu estou fazendo barulho para o Senhor. É eu que sou a igreja, cada um individualmente. Pastor, não é fácil manter a chama, não é fácil manter isso, não é fácil, querido. Como que você faz, pastor? Queridos, eu volto para a palavra. Salmo 119, o verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Eu já tenho ensinado muitos que andam perto de mim, querido, vai chorar, chora para Deus. Quer reclamar, vai lá no quarto, reclama para Deus. Está difícil, pega a Bíblia. É incrível como alguns vêm testemunhar o seu TSD para mim. Pastor, eu fiz um TSD essa semana, volta e meia vem. Vocês acham que não, mas vem. E é interessante que quando está testemunhando o seu TSD, a experiência que aquela pessoa teve com Deus, o olhinho dela brilha. Faça isso. Faça isso. O salmista está dizendo assim, quando ele fala: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz, né? Você percebe que o salmista está querendo dizer algo para você. Ele está dizendo: olha, talvez, de repente, para não ser um pouco mais direto, mais incisivo, talvez você está andando em escuridão.
Talvez você está andando longe da palavra. Se ela é luz para o teu caminho, você está tateando no escuro, querido. E quando nós tateamos no escuro, vem a tristeza, vem o desânimo, vem as incertezas. Quando andamos no escuro, quando não andamos na palavra, querido, vem a depressão. Então eu corro para a luz, eu corro para a palavra. É ela que me dá a direção, é ela que me anima, é ela que me levanta. Amém, amados? Por isso o coração é descontente com tudo, né? Quando nós andamos na escuridão, sem a palavra de Deus, andamos descontentes, nós temos um olhar natural. Eu não consigo olhar no sobrenatural. Sem palavra, sem luz para o meu caminho, desanimado, abatido, eu começo a ter um olhar humano, e aí tudo me ofende. Aí vem o crente mimimi que nós falamos, né? Tudo está ruim, porque a minha visão é uma visão humana, mundana, e às vezes até demoníaca, querido. É forte dizer isso, mas às vezes tem pessoas dentro da igreja com visões demoníacas, porque estão fracas. E não é o nosso caso aqui, amém, querido? Não é o teu caso, aleluia, glória a Deus. Por isso estamos ouvindo. É por isso em tempos de dificuldade eu volto para a palavra. Então quando eu estou aflito, eu corro para o meu TSD, para a palavra, para a leitura, fortalecimento imediato. Pastor, é assim que você faz? É assim que eu faço. Quando eu ainda era diácono, eu comecei a receber palavra que eu seria pastor. Eu recebi várias promessas. Pai de multidões, que abriria muitas igrejas, que ônibus encostariam na frente da igreja, atrás de avivamento. Muitas e muitas palavras de bênçãos. Tive palavras de coisas que eu ia perder. Ia perder o emprego, o salário, ia sair da prefeitura, enfim, tudo isso foi falado. Que a pastora seria acometida por enfermidades. E essas coisas todas aconteceram, querido. Então, quando o diabo usa a boca de alguém para atacar, ou alguém tenta desanimar a obra, ou falar alguma coisa, eu corro para a palavra, eu corro para as promessas. Você sabia que a Bíblia é cheia de promessas para a tua vida? Amém? Busque-as em nome de Jesus. E como que eu faço isso? Pela fé. Pela fé. Volto para a palavra. Eu busco nas direções que foi dado sobre a minha vida. Pela fé. Eu tomo posse mais uma vez. Senhor, não foi isso que tu falaste sobre a minha vida. Não é isso que a tua palavra tem falado sobre a minha vida. E aí eu me fortaleço de novo. E aí a gente levanta de novo. E nós vamos de novo. Aqui no versículo 6 mesmo do 11. Dá uma olhadinha ali. Lá diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então eu volto para a palavra, eu venho para a luz. Eu venho para minhas promessas, mas pela fé eu me movo. Aí eu me aproximo do Senhor, porque Ele conhece o nosso coração. E diz que Ele é galardoador. E aí sim, todas as promessas que Ele tem sobre mim e sobre você na terra, queridos, eles são derramadas também. Glória a Deus, mas sem fé é impossível chegar perto do Senhor. Isso é tremendo demais, pela fé. Então, pela fé, vamos continuar nos movendo. Assim também, querido, eu creio na vida pessoal, financeira, familiar, né? Diz que Ele recompensa aqueles que o buscam. Nós sabemos que a maior recompensa o Senhor nos deu na cruz e nós teremos uma vida plena, eterna nos céus. Mas Ele é galardoador. Hoje cedo eu testemunhei que muita gente busca na igreja. Alguém traz uma água para mim, por favor? Pessoas buscam coisas materiais às vezes na igreja. Queridos, eu creio que não está errado, porque se Ele é galardoador, se Ele recompensa,
né? Se Ele nos recompensa quando nós nos aproximamos de fé. Então eu lembro de uma situação que o pastor, na época, né, ele estimulou a igreja a pedir dinheiro. Ele falou: faça você, venha para frente e fale com Deus. Você está precisando de recurso? Ele falou: pessoal, não é para a igreja, não é aqui para o gasofilaço. Você está precisando de recurso? Vou fazer um apelo, você venha. Eu não lembro o texto que ele pregou na época. E aí eu lembro que nós precisávamos de um dinheiro, eu e a pastora, uns R$1.000. Ela estava fazendo um tratamento dentário. Queridos, e eu fui. Com a maior cara de pau, pedi R$1.000 para Deus no apelo. Mas eu lembro assim que eu fui com vergonha. Porque eu nunca pedi dinheiro para Deus. Não pedi dinheiro, fazer oração. Ah, Senhor, derrama dinheiro na minha vida. Eu sei que a gente precisa trabalhar, fazer toda a nossa parte. Mas aquele dia eu fui. E eu fui na frente, né, só eu e Deus ali, envergonhado, né, Senhor, eu precisava de R$1.000. Naquela semana, querido, apareceu um trabalho para mim. Não caiu um pacote de dinheiro do céu. Abriu uma nuvenzinha, uma janelinha e plim, não. Apareceu um trabalho. E desse trabalho, durante os próximos 2 meses, eu ganhei 5.000 com aquele trabalho. R$5.000. Na época, era um bom dinheiro. Pastor, então por que o senhor não continua pedindo dinheiro? Não. Nunca mais fiz isso. Não tenho coragem. Deus me dá sempre aquilo que eu preciso e necessário. Foi um momento especial ali. Mas Deus falou para mim que eu tinha promessas, eu precisava aprender a andar pela fé, no ministério que viria pela frente. E aí Ele disse para mim: eu vou te sustentar. Eu vou estar diante de você. Queridos, aqueles 5.000 nós fizemos muita coisa. Fizemos o tratamento dentário da pastora e sobrou dinheiro para nós. Pode ficar tranquilo que eu não vou fazer apelo com dinheiro aqui hoje, tá, queridos? Em nome de Jesus. É só um testemunho que eu dei e que foi tremendo. Amados, essas coisas que acontecem na vida da gente, elas acontecem para fortalecer a nossa fé. Para a gente entender que Deus de fato está no comando. E assim com o dinheiro eu tenho vários testemunhos. Eu tenho um com a outra igreja. A Mariane precisava fazer uma viagem, na época precisava de R$200, já testemunhei. E eu só pensei na minha cabeça: eu preciso arrumar R$200 amanhã para que ela possa viajar, era para lanche, essas coisas. De noite um irmão na porta da igreja entrou, bem conhecido, está aqui com a gente, e colocou um dinheirinho enrolado no meu bolso. Falou: pastor, eu fiz um negócio, e eu tinha feito um propósito com Deus, que se desse certo esse negócio, eu ia dar um dinheiro para o senhor. E eu falei: põe lá no gasofilaço. Ele falou: não, é para o senhor. Ele falou. E aí ele pôs aquele dinheirinho no bolso, bem enroladinho. Sabe quando a criança enrola o dinheiro assim? E aí acabou o culto, era um culto de quarta-feira. Na hora que eu fui tirar minha camisa, eu lembrei do dinheiro. Peguei o dinheiro no bolso, sabe quanto que tinha? R$200. Aí eu lembrei da palavra: Deus é suficientemente capaz de fazer tudo aquilo que pedimos e pensamos. E ele ficava falando: eu vou cuidar, eu estou no cuidado. E isso aumenta a nossa fé. A gente trabalha a fé. Amém, queridos? São testemunhos. Tem uma historinha, né? Outra historinha de uma menina, a menina crente, né? Nascido num berço evangélico, dos seus 9, 10 anos, ela disse: eita, está repreendido em nome de Jesus. Ela disse: pai, o que é fé? Aí o Senhor coçou a cabeça e falou: como é que eu vou explicar para essa criança o que é fé? Ele falou: vou esperar uma oportunidade para explicar para ela. E lá no quintal da casa tinha um muro largo que a menina brincava todos os dias. Aquele pai esperou entardecer e deixou escurecer um pouquinho mais. E a menina não se deu por conta que já estava escuro, e ele chegou nela e disse: filha, está na hora de recolher. E ela olhou e estava escuro, falou: pai, eu não estou te vendo, está escuro. Ele falou: mas eu estou aqui, filha, e eu estou te vendo. Pule, eu estou de braços abertos te esperando.
E a menina se jogou no escuro, no braço do pai. E o pai a segurou com todas as forças. Aí ele explicou para ela o que é fé. Fé, querido, a palavra do pai foi liberada. Ela não via. A menina não via o pai. Mas o pai disse, eu estou aqui. Então, queridos, quando a palavra é liberada sobre nós, nós nos movemos pela fé, nós nos atiramos no braço do nosso pai. Nosso Senhor é galardoador, querido. Talvez essa noite você entrou com o coração aqui apertado. Talvez amanhã tem conta para pagar. Talvez amanhã tem decisões fortes para você tomar, querido. Talvez você tenha que decidir algo importante da sua vida. Creia pela fé que Deus vai te dar direção. Mas fique atento, vá para a palavra. Ela é lâmpada, ela é luz para o seu caminho. É nela que nós buscamos, porque as pessoas se frustram, porque as pessoas quebram a cara, porque não dá certo muitas coisas na vida, porque elas não buscam no Pai, não buscam direção em Deus para tomar decisão. Às vezes você não está vendo o Senhor, mas Ele está te vendo. Como aquele pai olhando a menina no muro. E ele está dizendo, venha e você não vai. Venha e você não vai. Amém, meus queridos? Então, o primeiro ponto, nós vamos trabalhar o texto aqui hoje. Então, o primeiro ponto diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, como eu disse, o nosso ponto será cada passo desse texto, texto áureo da palavra de Deus. Queridos, só uma curiosidade, o autor de Hebreus, não se sabe certo, quem foi, há apenas suposições. A Bíblia King James, o nosso teólogo aqui, que poderia explicar melhor, em inglês ela até cita lá, Epístola do Apóstolo Paulo aos Hebreus. Essa Bíblia cita isso, mas é duvidoso, pois difere da maneira como Paulo escreve as demais epístolas, as saudações, enfim, a linguagem que ele usa, nas outras, não acontece isso no livro de Hebreus. Aí uns escritores, tem outras suposições que escreveram Hebreus, pode ser Lucas, Priscila, Áquila, Clemente de Roma, Silvano, Felipe, e 2 candidatos mais prováveis, Apolo e Barnabé, mais prováveis, mas ainda assim o livro de Hebreus continua no anonimato, continua sem saber ao certo quem escreveu. Mas o fato é, querido, que o autor aqui, nesse primeiro ponto, nessa primeira linha, ele começa com uma afirmação, ele diz, ora. É como se estivesse conversando com um grupo de pessoas e de repente ele fala ora, ele fala uma afirmação, que, mais uma vez podia chamar nosso especialista em letras, é uma conjunção coordenativa alternativa. Ele chama atenção para um outro enfoque. Ele diz, ora, como se ele estivesse dizendo assim, ô igreja, presta atenção aqui, está tendo um assunto, nós estamos todos falando sobre pandemia, sobre morte, sobre problemas, sobre dificuldade, um monte de coisa, de repente alguém bate na mesa e diz, olha aqui, presta atenção aqui, sai desse teu pensamento negativo, começa a pensar de maneira positiva. Ora, tem mais ou menos essa função. Pare de pensar como você está pensando nessa situação. Há um olhar alternativo que ele está dizendo aqui. Ora, sai desse pensamento que você está, querido. Você está abatido, está aflito, está triste, está desanimado, pensando um monte de coisa. Deus está falando com você, olha aqui. Saia dessa situação, desse pensamento e volta para outra situação, para outro pensamento, para Deus, querido. Para de olhar com os olhos mundanos, os olhos humanos, os olhos carnais, os olhos naturais, e começa a olhar as coisas com os olhos espirituais. Então o autor está chamando a atenção de nós aqui. Olha aqui, olhar alternativo no meio do caos. Quando eu estou no meio do caos, estou olhando, está tudo difícil, está terrível, olha,
vou olhar para as coisas de Deus, vou desviar meu olhar daqui. É assim que o crente faz, querido. É assim que nós andamos. Ora, ele diz, a fé é a certeza. Aqui onde eu estou olhando, há dúvidas. Aqui onde eu estou olhando, tem um monte de gente falando negativo, não vai dar certo. As coisas não vão fluir, você está dando tiro no escuro. Quanto eu ouvi isso? Pastor, o senhor é louco. De novo, pastor, você vai fazer isso, querido. E eu pensava, eu tenho certeza que vai dar certo. Eu tenho certeza, porque Deus falou que ia dar certo. A fé é a certeza, diz o texto. É por isso que eu preciso tirar meu olhar da onde eu estou olhando. Está doendo, sim. Está difícil, sim. A pandemia não passa, sim. O dinheiro está curto, sim. Parece que eu estou abandonado, sim. Mas olha, vou sair desse foco. Vou para as promessas do Senhor. Amém, queridos? Esse é o enfoque que nós temos que ter. Recebemos um monte de direção? Sim. Querido, se vocês me acompanhassem. Se vocês não retrocedessem. Nós chegamos uma vez a 40 células. Não precisava ter retrocedido, era só continuar. Olhar com os olhos da fé. Sabe, Deus prepara. Deus, Ele arruma. Deus, Ele conserta. Deus, Ele acrescenta. O que eu preciso, querido, é aplicar a fé. Quando essa visão apareceu no meio das igrejas, foi um turbilhão de coisas. E aí, se um monte de homem de Deus está dizendo que é bênção, vai ser bênção, e tem sido bênção. Mas eu preciso mudar o meu foco. Olha para o seu comércio, está difícil, olha com os olhos da fé. Muda o foco. Não, mas o mundo está assim, agora a economia está assim, agora sim, querido, mas você não é desse mundo. Você serve o Deus vivo, poderoso. Fala, Senhor, eu não vou participar dessa crise. Eu não vou participar disso que está acontecendo. Olha com os olhos da fé. Muda o teu foco. Porque se nós olharmos para as TVs, né, queridos? Eu assisto o programa do Siqueira à tarde, querido. Olha, o que nós estamos assistindo, o que nós estamos vendo nessa pandemia. Em Goiás, uma mãe de 21 anos, aparentemente bem de situação, escondeu toda a gravidez da família. Isso foi um fato que aconteceu, foi uma reportagem. E ela, assim que nasceu o bebê, ela pôs o bebê dela vivo num caixote de madeira, de papelão, e levou num terreno baldio e voltou no carro, e pegou um galão de gasolina, não sei o que, álcool, o que era, e pôs fogo no bebê vivo. 21 anos. Aí o vizinho viu aquele fogo, passou uns dias, viu um cachorro arrastando um pedaço de carne no meio da rua. Ele foi ver o que era um pedaço do bebê, querido, que o cachorro estava arrastando. E nesse pedaço estava o bracinho intacto com a fita, com a mãe, com o nome da mãe do bebê, e o hospital. E aí pegaram a menina. E aí tinha uma câmera filmadora ali perto daquele terreno. Foram ver a câmera, aparecia o carro, ela parando, colocando, pegando, pondo fogo na criança. Meu Deus do céu, querido. Aonde nós vamos parar? Então, se eu ficar, querido, focado naquilo que eu vejo na TV e achar que nossa, não tem mais jeito, não, tem sim, querido. Tem sim. Eu, pela fé, querido, eu vou buscar a direção na palavra de Deus para a minha vida, para a minha família. Hoje de manhã tinha um recado aí de um pessoal de Jardim, que uma pessoa desequilibrada está na rua lá em Jardim andando, falando que ele foi mandado por Deus para matar crianças. Ele atacou uma mulher lá em Jardim hoje de manhã, só não matou a criança ou fez alguma coisa, porque várias pessoas chegaram e aí, como ninguém deu parte, a polícia soltou. Então, queridos, tempos terríveis, mas
Temos que nos cuidar, sim, precisamos estar firmes, sim, mas o nosso foco tem que estar no Senhor, querido. Senão você também entra nessa paranoia, você acaba se perdendo, querido. E aí, logo abaixo ele dá todos os exemplos dos homens da fé, homens de fé. Abel ofereceu o maior sacrifício, ofereceu todo o seu coração, o sacrifício a Deus, a sua oferta, e a palavra diz que ele recebeu o favor de Deus sobre a sua vida. E aí cai por terra tudo aquilo que muitos dizem, né? Que se você ofertar, não tem absolutamente nada em troca. Não, querido, a gente atrai o coração de Deus através dos dízimos e das ofertas. Porque a obra do Senhor, ela não vive de vento. Aqui tem despesas, a gente tem gastos, e quem mantém isso somos nós, é eu e você. A gente atrai o coração de Deus, o favor de Deus sobre nós com as nossas ofertas. Aleluia. Amém, queridos? Então, certeza de coisas que se esperam. Certeza de coisas que nós esperamos, diz esse primeiro ponto. O autor aqui nos revela que Deus tem preparado para nós, através da vida, morte e ressurreição de Cristo. Certeza do que se espera, está falando de vida eterna. Está falando de uma vida após a morte. Eu lembrei do filme de novo, aquele menino encantado com o céu, com aquilo que ele viu. É real, é verdadeiro. Mas, queridos, se eu trago para a minha vida pessoal, nós sempre queremos atrair o favor de Deus para que o nosso negócio vá bem, para que a nossa casa vá bem, para que a nossa saúde vá bem, para que as coisas na nossa volta vá bem, e elas vão bem se eu atraio o favor de Deus sobre ela. Então eu olho para o Senhor, eu olho para a palavra com fé, e às vezes naquilo que eu não estou vendo, querido, mas eu atraio o favor de Deus, e isso é tremendo demais sobre a nossa vida. Ok? Segundo, a convicção de fatos que não se veem. Então o autor está dizendo aqui que nessa caminhada, né, além da fé, né, e a certeza de que eu vou alcançar, eu preciso ter uma opinião firme a respeito de algo, estar convencido de algo, que eu estou à procura de um modelo de excelência, de fatos que não se veem. Porque eu vinha falando do modelo do mundo, né? Eu estou assim muito impressionado com essas reportagens que a gente está vendo, né? Essa semana passada um rapaz matou a sua mãe também, levou ela perto de um buraco e deu uma paulada na mãe, ela caiu no buraco, ele já enterrou ela ali, até meio viva. Então assim, isso abala com a gente, querido. Isso mexe com a gente. E aí, olhando uma palavra dessa, né, ter convicção daquilo que eu quero buscar para a minha vida, de coisas que não se veem. Eu entendo, querido, que eu busco um modelo de excelência para a minha vida. E que você deve buscar um modelo de excelência para a sua vida. Um modelo de excelência para casamento, um modelo de excelência para trabalho, um modelo de excelência de fé. Sabe, o modelo desse mundo e as coisas que nós estamos vendo aí, ele não pode servir para nós, querido. Um modelo de excelência que eu quero buscar na igreja, que eu aprendo, querido, é na palavra. E olha que assim como você, eu tenho muita luta, porque eu sou sanguíneo, querido. Isso não é desculpa para querer ser ruim também, né? Ah, porque eu sou sanguíneo, agora eu posso aprontar. Não. A gente luta com as personalidades, a gente luta com o jeito da gente. Eu quero ter um modelo, eu quero ser um modelo de excelência como pastor, eu quero ser um modelo de excelência como marido, eu quero ser um modelo de excelência como avô, como pai. É fácil? Não, não é fácil, querido. É possível? É possível. Por que você não busca esse modelo de excelência? Como filho, como esposo, como esposa, como cidadão, né? Como motorista, a hora que você está na rua, a hora que você está numa fila de banco, enfim. Então nós buscamos esse modelo em Deus, querido.
Mas pastor, eu já aprontei tanta coisa, queridos. Hoje é dia de começar tudo. Amém, amados? Pela fé, amém, queridos? Busque um modelo de excelência na palavra. Você não está vendo, querido, mas eu vou buscar pela fé. Eu vou buscar, sem me importar com a volta. Sabe, amados, eu olho muito para a minha vida pessoal, na vida com o ministério. Às vezes acontecem coisas na minha volta, comigo, no ministério, coisas que envolvem o pastor Heitor. E aí eu vou buscar no Senhor, querido. Falo, Senhor, Tu conhece meu coração. Né? Às vezes, pessoas olham para a gente, parece que o errado é a gente. E a gente erra também, é óbvio. Mas eu tenho cuidado do meu coração, porque eu sei que essa obra é séria. Eu sei que esse lugar aqui, ele foi me dado por um tempo pelo Senhor. E o tempo que eu ficar aqui, eu quero fazer com excelência. Eu quero buscar a excelência. Falhamos, erramos, às vezes em decisões que precisamos tomar, às vezes não tomamos, com algum medo, enfim, a gente é humano. Mas o modelo de excelência, querido, pela fé, eu busco no Senhor para a minha vida. Quer ter uma vida de sucesso? Aonde você for, busca no Senhor. Amém? Concorda comigo? Glória a Deus. Aleluia. Outro exemplo da fé que diz logo abaixo, Enoque. Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Esse homem buscava uma vida de excelência. Nós sabemos que na época também o povo já estava perdido, grande que Enoque viu muita tragédia. E ele falava, Senhor, eu não quero passar por isso, eu não quero viver mais aqui. Eu creio que Enoque começou a falar com Deus. Ele atrai o favor de Deus e Deus pela fé leva, ele translada ele. Talvez Enoque tinha medo de ser morto, eu não sei, né? A gente vê tanta tragédia. E Deus leva ele pela fé. Isso é maravilhoso demais. Terceiro, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho, diz o texto. Eu acho engraçado que algumas pessoas dizem que o que aconteceu no passado não é para os dias de hoje. O Velho Testamento não é para o Novo. Né? Muitas pessoas falam isso, não é mais para os nossos dias. E por que o Antigo Testamento é lembrado no Novo, na Nova Aliança? Jesus disse que Ele não veio para revogar, mas Ele veio para cumprir, lá em Mateus 5,17. O Velho Testamento, ele é para nós sim, é como se o autor de Hebreus estivesse dizendo para mim e para você essa noite, olha aqui, ó, faça como eles fizeram, usem as suas práticas, olhe os heróis da fé, olha para eles da antiguidade, façam como eles fizeram. É isso que Hebreus está dizendo para nós aqui. Façam como eles fizeram. Eles alcançaram bênçãos porque foram abençoadores. Eles fizeram um sacrifício de oferta. Eles morreram, eles superaram, eles aguentaram, eles ajudaram. Quantos verbos nós podemos usar aqui para qualificar e descrever os heróis da fé? Então olhe para os heróis. Olhe para o Antigo Testamento. Eu lembro quando o Eric trouxe a abertura aqui, ele falou sobre Noé, né? Ele falou sobre Noé aqui, né? O que Noé fez, querido? O que Noé traz de exemplo para nós, querido? Deus manda ele construir um barco no seco. Sabe, amados, quando eu fui para a igreja, eu tive essa impressão. Eu ficava pensando, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu não vou estragar a minha vida? Será que eu não vou perder tempo? Será que eu não vou deixar de aproveitar a minha vida? Ainda mais, né, os jovens, né? Agora é o tempo de namorar, é o tempo de fazer isso, fazer aquilo. Não, querido. Eu conheci praticamente o Brasil depois que eu fui para a igreja. Eu nunca conheci tantas pessoas. Eu nunca fui tão abençoado. Como eu me arrependo de não ter ido antes.
Como eu me arrependo de não ter sido chamado antes. Noé é chamado para construir um barco no seco, e ele vai. 100 anos, levando gozação. As pessoas passavam, com certeza falavam coisas. Quantas coisas às vezes você ouve pela posição que você toma. Mas vale a pena ficar firme. Sabe, quando eu vejo pessoas que têm dificuldade com o financeiro na igreja, e não conseguem dizimar e trazer suas ofertas, eu olho para Noé. Da onde que ele tirou o dinheiro, querido, para construir essa arca? Dele. Ele abriu mão da sua vida, e ele passou a partir dali a construir uma arca. É como se, nós sabemos que o barco representa a igreja, como se ele começasse a fazer uma igreja sozinho. Ele investiu tudo que ele tinha ali, absolutamente tudo. E o que aconteceu no final da construção da arca? Ele salvou a sua casa. Quem já ouviu que o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Imagina se ele falar assim: não, eu não vou pôr tudo que eu tenho aqui. Ele ia morrer junto, querido. Sabe, às vezes nós estamos desfocados com as coisas que nós queremos. Nós investimos tempo, investimos dinheiro em coisas que não vão nos salvar. Nós investimos mais tempo em coisas que não dão resultado. E aí muitas pessoas reclamam: por que isso não dá certo? Por que aquilo outro não dá certo? Mas aonde você está gastando o teu tempo? Aonde você está gastando o teu dinheiro? O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? E aí não dá certo, querido. Então o autor está dizendo para nós: olhe para os heróis da fé. Olhe para eles. Eles obtiveram bom testemunho. Bom testemunho. Noé salva toda a sua casa. O que Paulo disse para o carcereiro lá? Outro dia nós tivemos aquela pregação, que tremeu lá, o Paulo e Silas, do açoite, que ninguém quis vir aqui levar umas varadas. O que Paulo disse para ele? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Tua casa. Amém, queridos? E por último, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas não visíveis. Interessante que aqui, queridos, muita gente diz, e acreditava-se que o universo era infinito, imutável e eterno. E nós vimos aqui que não. Não. Ele foi criado pela palavra de Deus. Não existia. Amados, o mundo espiritual, eu entendo aqui nesse último versículo. Aliás, todas as coisas, elas são no mundo espiritual. O mundo físico que eu e você estamos vendo, ele foi criado do mundo espiritual. Quando Jesus disse: haja luz, houve luz. O mundo espiritual criou o mundo físico. As coisas no mundo espiritual estão todas prontas. O mundo espiritual é muito maior do que a física. E nós, simples mortais, nosso coração totalmente voltado para a física, totalmente voltado para esse mundo, totalmente voltado para as coisas ao nosso redor. É por isso que eu preciso ampliar minha visão, querido. Mudar a minha visão, na maneira como eu enxergo as coisas. Para de olhar na volta, querido. Para de olhar o problema. Para de olhar para esse momento na sua vida agora indeciso e vai para as promessas. Vai buscar uma vida sobremodo excelente. Mudar a sua vida. Eu admiro pessoas que abrem mão de sonhos pessoais para viver aquilo que Deus tem. O Elvis testemunhou isso outro dia, que assim que ele foi para o Cavando, recebeu uma proposta para dar aula na UEMS em Jardim, e abriu mão e foi para o Cavando, querido.
uma incerteza. O cavando é algo que, sim, mas há uma promessa do ministério, de trabalhar na obra. É pela fé, querido. Olhar para aquilo que não está vendo e acreditar que no mundo espiritual está tudo pronto para ele. Está pronta a igreja, está pronto o recurso, está pronta a esposa, está pronto todas as coisas. É ter esse olhar, querido. E é esse olhar que eu quero que você saia daqui essa noite pensando. Não é? Que nós possamos, com fé, com muita fé e certeza daquilo que nos esperam. Deus tem o melhor para mim e para você, querido. Deus tem o melhor para a tua casa, para a tua família. É você que precisa começar a aplicar. E como que eu aplico fé? Mudando radicalmente a minha vida. Começando de manhã cedo, fazendo uma oração. Começando a falar coisas positivas. Começando a falar da palavra de Deus para quem está na tua volta. Começando a estar melhor humorado. Sabe, pessoa mal-humorada, pessoa difícil. Eu luto com isso, querido. Você tem que ser uma pessoa abençoadora, muda o teu jeito de ser. Começa a pôr em prática, pensando naquilo que você não está vendo, mas eu, pela palavra, eu tomo posse. E Deus é um Deus galardoador, e eu vou me aproximar dEle agora. E eu sei que no mundo espiritual está pronto as bênçãos sobre a minha vida. O que eu preciso é tomar posse. Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês nessa noite. É que você fecha teus olhos aí no teu lugar. Fecha teus olhos. Olha para esse texto. Olha para a sua vida, querido. Muda o foco do seu olhar. Há uma direção alternativa para a sua vida, que não é mundana, que não é terrena. Ela é espiritual, ela está pronta nos céus. Deus está falando isso para você. E pela fé você vai andar na certeza daquilo que te espera, querido. Não só a vida eterna, a salvação, mas as bênçãos que vão ser derramadas sobre tua vida. Aquilo que você tem sonhado no teu coração, ainda aqui na terra, Deus vai agir. Assim como os antigos obtiveram testemunho e atraíram o favor de Deus pela posição que eles tomaram. Essa noite é noite de você se posicionar diante do Senhor. Dizer assim, pela fé, Senhor, eu entendo que Tu criaste todas as coisas, de maneira que o que não existia veio pela Sua palavra. E eu creio isso no meu coração. De maneira que aquilo que eu tenho sonhado para a minha vida, que mesmo eu não estando vendo, pela fé eu declaro agora no mundo espiritual, e vai acontecer na minha e na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Vamos aplicar fé? Amém. Mudar a nossa maneira de olhar as coisas, um olhar alternativo. Sai do mundo, querido, e olha para as coisas de Deus. Senão não tem sentido nós estarmos aqui, né, adorando, louvando, dizendo, olha, eu sou da igreja tal, eu ando com Jesus. Então tira teu olhar mundano, tira teu olhar humano e volta para as coisas do Senhor. Amém?